O Brasil agora está vivendo dentro de um episódio do 007. O nosso país está sendo alvo da espionagem russa. Qual será o interesse de Vladimir Putin ao espionar o nosso país? E qual a real missão dos espiões russos aqui em território nacional? Como os passaportes brasileiros foram parar nas mãos desses espiões e por qual razão eles escolheram o Brasil para usar como base? Para você entender todo esse assunto, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualizei no Ar, falando aí de uma questão geopolítica nacional e internacional, espionagem dentro do território brasileiro. Por que será que o Putin está tão interessado em colocar seus espiões aqui dentro do Brasil? Para você entender isso, vamos para a manchete que eu separei para você no dia de hoje, manchete do G1, que diz assim no seu título: presos na Europa, 2 homens são acusados de serem espiões russos que se passavam por brasileiros. Pois é, galera, olha só, o Brasil descobrindo aí que existem espiões russos no território nacional, mas eu já posso te adiantar aí que você pode ter certeza que não é só espião russo que tem aqui no Brasil, não. Tem espião russo, tem espião americano, espião britânico, espião chinês, porque a espionagem, o serviço de inteligência de um país, ele funciona em todos os grandes países e países relevantes do mundo, aqueles que são estratégicos, que têm áreas importantes e sensíveis que interessam aí a outras nações. Vamos aí para as letrinhas pequenas para entender aí essa questão específica dos espiões russos dentro do território brasileiro. Já já a gente vai falar também dos passaportes. Como é que eles conseguiram esses passaportes e por que o passaporte brasileiro é tão cobiçado no mercado internacional? Vamos lá? 2 supostos cidadãos brasileiros, um é cientista político, o outro especialista em questões de defesa, são presos na Europa. Eles são acusados de serem espiões russos que se passavam por brasileiros com passaporte. Olha aí o passaporte brasileiro sempre nas mãos aí de espiões ou de pessoas que simplesmente querem fazer algum tipo de crime ou passarem despercebidos pelos aeroportos pelo mundo. Vou te explicar por que o passaporte brasileiro ele é tão cobiçado. Você sabia que o ditador coreano, o Kim Jong-un, o Pokémon atômico da Coreia do Norte, ele já teve um passaporte brasileiro falso? Quer dizer, falso mais ou menos, né? Falso porque ele não é brasileiro, ele era coreano, mas foi emitido dentro de uma embaixada brasileira, ou seja, o passaporte em si, aquele documento físico, ele era original. E esses espiões russos fizeram exatamente a mesma coisa. Eles são passaportes falsos porque os espiões não são brasileiros, mas foram emitidos em embaixadas brasileiras na Europa. E por que eles escolheram ter o passaporte brasileiro? Por um motivo muito simples. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a cara do povo brasileiro? O povo brasileiro tem uma cara? Se você falasse uma pessoa de olho puxado pode ser brasileiro? Claro que pode. Um negro pode ser brasileiro? Um branco, um louro, um asiático, um indígena, todos podem ser e se passar por brasileiros porque o nosso povo é extremamente miscigenado. Logo, qualquer pessoa se passa por brasileiro. Pensa a seguinte situação. Imagina você chegar em um aeroporto pelo mundo aí, você tendo uma característica física aí de um negro, africano, subsaariano, e aí você chega lá e apresenta um passaporte e o seu nome é Lau Kim Chong. Já imaginou a situação? Vai levantar suspeita? Vai levantar suspeita, porque esse é um nome asiático. E esse estereótipo de um negro forte, alto, não é um estereótipo de uma pessoa que tem esse nome. Do mesmo jeito, imagina você ser um asiático, uma pessoa com traços asiáticos, cabelo preto, muito liso, olhinho muito puxado, e aí você chega no aeroporto, você tem lá um passaporte, está escrito lá, sobrenome Schumacher. Já imaginou isso daí? Também você tem um sobrenome tipicamente alemão, ou ali da Europa, norte da Europa, e aí você vai ter ali dificuldades a pessoa vai olhar e vai falar, pô, isso aqui é suspeito. Esse nome não condiz muito com o estereótipo que a gente imagina de um alemão, ou de um asiático, ou de um africano. Agora, o brasileiro, devido ser uma população extremamente miscigenada, qualquer um pode se passar por brasileiro. Inclusive, esse cidadão aqui, um cidadão russo quase típico, né? Caucasiano aí, cara branco, olho claro, bem russo. Ele pode se passar por brasileiro. Não existem brasileiros com estereótipo parecido com esse. Como o brasileiro não tem uma cara, qualquer um pode se passar por brasileiro. O passaporte brasileiro
É extremamente cobiçado. Como eu disse, até o Kim Jong-un, o Pokémon atômico, já teve o seu passaporte brasileiro, só para chamar de seu. Cara, que vergonha pro Brasil, né? Até aquele ditadorzinho mequetrefe lá já foi confundido com brasileiro. Qualquer um mesmo pode ser um brasileiro. Agora, e o caso dos espiões? O que eles estavam fazendo aqui? Por que eles estavam com esses passaportes brasileiros? Vamos lá. O coronel Mikhail, com esse sobrenome aqui que para mim é impronunciável, foi preso no final de outubro em Tromsø. Acho que é assim que se pronuncia, extremo norte da Noruega. Ele se apresentava como um pesquisador brasileiro. Olha o nome que ele usava, José Assis de Maria. Não sei se é assim que se pronuncia aqui também. 7 meses antes, Sergei Vladimirovich Cherkozov, Ave Maria, foi detido na Holanda e devolvido ao Brasil. Ele se apresentava como Vitor Miller Ferreira e está preso na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Já Mikhail segue na Noruega. Então vamos lá. Espiões russos com passaporte brasileiro. Esse último aqui, esse daqui, ó, o Victor Miller, que na verdade o nome dele é esse Cherkasov aqui, ele viveu no Brasil durante muitos anos, então esteve aqui no Brasil e montou sim toda uma operação de espionagem. Inclusive a Polícia Federal Brasileira apreendeu equipamentos eletrônicos, apreendeu pendrive, apreendeu um pacote que ele estava para entregar para uma outra pessoa, mas que a Polícia Federal não divulgou o seu conteúdo, ou seja, de fato ele desenvolveu no Brasil um sistema de espionagem, espionando provavelmente o governo brasileiro ou talvez a situação política aqui no Brasil, não sabemos exatamente. Agora, por que ele só foi preso lá na Holanda? Porque olha só, esse cara, ele estudou nos Estados Unidos e na Irlanda com essa documentação brasileira. Poxa, Tobias, mas como é que ele conseguiu isso? A Embaixada Brasileira emitiu para ele um passaporte porque ele tinha uma certidão brasileira registrada, feita aqui em um cartório do Brasil. Provavelmente ele se apropriou aí da documentação de algum brasileiro já falecido, ou porque faleceu na infância, ou já falecido há muito tempo. Ele pegou esse documento aí, colocou ali os seus dados, a idade, deve ter alterado a questão da idade, colocou um nome fictício ali e passou a ser essa pessoa. Ele vestiu um personagem e passou a viver como brasileiro com documentação brasileira. Ele tinha até cartão do SUS, ele tinha título de eleitor, ele tinha certificado de reservista, tudo aqui no Brasil. Com isso ele podia ser um brasileiro completo, ele poderia abrir conta no banco, poderia fazer qualquer coisa. E ele pegou essa documentação, foi estudar na Irlanda, depois foi estudar nos Estados Unidos e quando ele estava indo para Holanda, sabe para fazer o quê? Ele conseguiu um estágio no Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional que fica em Haia. Será que a Rússia tem interesse em ter um espião dentro da Corte Penal Internacional? Claro que tem, porque o próprio Vladimir Putin e muitos oficiais russos hoje já são considerados réus dentro desse tribunal devido a quê? A guerra da Ucrânia. Desde que eles invadiram a Ucrânia no dia 24 de fevereiro, que o Tribunal Internacional já tem aí muitas evidências e até provas de crimes de guerra que foram cometidos dentro da Ucrânia. O Vladimir Putin poderia inclusive ser julgado nesse tribunal. Olha aí a importância de ter um espião ali dentro. E foi por isso que esse espião russo, que estava sediado aqui no Brasil, foi para lá. Porque como brasileiro, ele não iria levantar nenhuma suspeita, mas na prática ele é um espião. Olha aí a situação de risco que o país corre. Agora não tenha dúvida, né? O Brasil também tem os seus espiões, tem o seu sistema de inteligência, tanto da Polícia Federal, tanto da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Agora, claro, nada tão sofisticado quanto a inteligência de Israel, o Mossad, ou a americana, a CIA, ou lá da Rússia, a antiga KGB, cuja esse símbolo aqui, né, da antiga União Soviética, que o Putin, inclusive, foi um dos diretores da KGB, hoje o líder ditador aí da Rússia, que está promovendo aí essa guerra impensável e de insensatez contra a Ucrânia. Então é o Putin colocando aí os seus tentáculos por vários lugares do mundo. Agora, sabe qual é o mais interessante? O Putin está querendo que o Brasil entregue esse espião de volta para a Rússia. E sabe o que ele está alegando? Ele está alegando uma coisa muito simples, uma tática muito interessante. Ele quer a extradição. A Rússia entrou com um processo no Supremo Tribunal Federal, no STF, pedindo a extradição dessa pessoa, desse espião, para a Rússia, dizendo que ele é um criminoso, que ele cometeu crimes lá na Rússia. Só que tem um detalhe, você sabe qual crime que ele teria supostamente cometido na Rússia?
tráfico de drogas. E aí eu te falo, meu amigo, sabe o que está acontecendo e por que levanta muita suspeita, quase uma certeza que esse cara é um espião? Ele nega que ele é um espião, nega completamente. Só que se liga no que aconteceu. A Rússia está pedindo a extradição e ele próprio falou que quer ir para a Rússia, ele quer ser extraditado. E aí você vai falar, ué, Tobias, é óbvio, se ele é russo, ele quer ir para a Rússia. Só que é o seguinte, as penas na Rússia, principalmente para esse tipo de crime, são muito mais severas do que aqui no Brasil. Até porque a lei no Brasil é uma lei de palhaçada, é uma lei de faz de conta. No Brasil, ele já foi condenado a 15 anos de cadeia, mas por uso de documentação falsa. Como no Brasil, bom comportamento e qualquer coisa que libera a pessoa muito cedo, se ele cumprir aí 2 anos e meio de cadeia, ele já estaria livre em sistema semiaberto ou até, de repente, em regime aberto. Só que na Rússia ele ia pegar aí 20, 30 anos de cadeia, regime fechado. Se ele mesmo está querendo ir para a Rússia, sendo que a penalidade lá é muito mais grave, e a Rússia está pedindo essa extradição, é porque provavelmente o que a Rússia está querendo é o seu espião de volta. Olha só a situação. E detalhe, ele recebeu na prisão a visita de diplomatas russos, que inclusive cederam um consulado para servir como endereço fixo para que ele recebesse aí o benefício da prisão domiciliar. Você já viu isso? Um consulado de um país oferecer o próprio consulado para ser a residência de um possível criminoso? Isso faz sentido para você? Então é o Brasil na rota da espionagem internacional. O Putin de olho no nosso país. E aí, o que você acha dessa história? História quase que de 007, quase um episódio de James Bond. Quero saber aí a sua opinião. Coloca aqui nos comentários o que você acha desse passaporte brasileiro ser tão cobiçado no mundo. Como é que o Brasil deveria agir com relação a essa emissão de passaporte para tornar isso aí mais seguro e não virar aí a farra do boi com todo mundo podendo ter um passaporte brasileiro, haja vista que o povo brasileiro é tão miscigenado que qualquer um pode ter a cara de um brasileiro. Coloca aqui os comentários porque, claro, eu quero saber a sua opinião. Agora, chegou até aqui, gosta do Atualiza aí e ainda não está inscrito, tá dando esse mole, dá essa força pro canal, clica aqui ó, na logo do canal que tá aparecendo, se inscreve, badala o sininho das notificações. Agora, claro, antes de ir embora, deixa seu like porque é fundamental pro crescimento do nosso canal. Tamo junto, daqui a pouco, vídeo da Política Nacional, meio-dia. Beijo do Tobi e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!